Muitos empreendedores eles querem crescer, muito rápido, mas eles esquecem de cuidar de um detalhe muito importante: a saúde, a mente. Bem-vindo, bem-vinda você que está aqui nesse canal. Indústria dos jogos digitais não é para jogar, não é para ensinar estratégia de jogo, nada disso. Esse canal é para te guiar, te colocar no caminho do empreendedorismo, para que você possa ter sucesso, prosperar e ajudar outras pessoas também a trilhar o mesmo caminho. Eu sou Luciano Rocha, um especialista com mais de 35 anos na arte aí de estratégias de negócios dentro do empreendedorismo. Estudei muito, pesquisei, busquei dados, números, informações. Por quê? Sobre esse mercado. Por quê? Porque eu queria empreender e fazer negócios no mundo digital em algumas áreas. Mas que área seria essa que ela tivesse prosperidade, sem prazo de validade, que estivesse inserida em um mercado diversificado e bilionário? É a indústria dos jogos digitais, que no mundo existem bilhões de adeptos. No Brasil, mais de 170 milhões de pessoas jogam, participam do mundo digital, dos jogos digitais. Então eu disse: não, eu vou estruturar isso. Então, durante um bom tempo, eu criei todo o planejamento, toda a estratégia de como atuar nesse mercado, para levar o conhecimento de 14 pilares do empreendedorismo. Todos eles que você vai poder aplicar em qualquer área da vida. Mas, especificamente aqui, na indústria dos jogos digitais, irá te ajudar a prosperar e a crescer de uma maneira muito rápida, escalar de maneira muito simples, prática e direta. Esses 14 pilares eu vou entregar, vou ofertar, vou te colocar à disposição para que você, dentro do mercado da indústria dos jogos digitais, empreenda. E aí, são 7 áreas que nós vamos trabalhar. Você pode trabalhar em uma, duas, três, quatro, você vai escolher. Em qualquer uma delas, essas 14 áreas, os 14 pilares do empreendedorismo, eles irão, eles irão te fazer mudar de vida. Olha só: estratégia, marketing, publicidade, comunicação, negociação, empreendedorismo, bem-estar e saúde. São 14 áreas no total, todas aplicadas a esse negócio. Mas o tema de hoje eu iniciei falando sobre, tem muita gente aí, muitos creators ou empreendedores que querem crescer rápido, mas não dá para crescer e se manter bem e aproveitar os louros do sucesso, da prosperidade, se você não tiver saúde. E o tema de hoje é sobre isso, e também diretamente, mais especificamente aqui, saúde mental. Você tem essa saúde? Você sabe como melhor caminhar nesse viés que vai te ajudar a crescer de maneira saudável e aproveitar tudo o que esse mercado tem a oferecer, empreendendo nele? Por que eu digo empreendendo nele? Lembra que eu falei que são bilhões de pessoas no mundo que jogam? É, muita gente. É um, é um ecossistema gigantesco, mas preste atenção, a maioria esmagadora de todos eles, eles jogam, consomem dessa indústria, desse mercado, desse negócio fabuloso. Uma pequena minoria gera negócios, faz grana, ganha grana, fabrica grana, fabrica negócios e cria uma rede de network robusta. Você não tem que apenas jogar. É tão bom quando a gente trabalha fazendo o que gosta dentro de um mercado que a gente gosta, não é verdade? Por exemplo, para quem é apaixonado ou apaixonada por moda, como é gostoso trabalhar em uma grife de sucesso, fazendo o que gosta, dentro desse comércio que gosta. Agora, para quem joga, por exemplo, eu
Gosto muito do Counter-Strike. É um jogo estratégico. Para mim, eu acho um jogo incrível. Olha que maravilha. Eu consumo da indústria gamer, mas eu também procuro fazer grana, negócios dentro da indústria dos jogos digitais. Eu não só consumo, pelo contrário, eu faço com que a máquina gire a meu favor. É isso que eu quero que você entenda. E eu preciso dessa sua saúde mental para que você possa aproveitar bem isso. E saúde mental, não estou falando que ninguém é louco ou tem que ficar louco, não. Ou tratar loucura, não. Apesar de que o empreendedor é sempre um pouco maluquinho. Eu sou um pouco maluquinho. Então, faz parte. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão da saúde mental, que é um dos pilares, dos 14 pilares do empreendedorismo de sucesso. Eu vou te dar um dado de impacto aqui. Eh, o aumento do tempo conectado e da pressão digital elevou discussões sobre o que? Saúde mental, dentro do mundo do empreendedorismo, da economia, por exemplo, do esportes. Condução é a seguinte, veja só, você sabia que performance depende de equilíbrio? Sim, isso porque resultados sustentáveis exigem que diferentes fatores funcionem em conjunto. Quando um deles é negligenciado, o desempenho tende, ó, a cair. Mesmo com muito esforço, no contexto profissional, equilíbrio significa administrar energia, foco, estratégia, execução e recuperação. É assim que funciona. Trabalhar sem descanso reduz a concentração, por exemplo, né? E aumenta as chances de quê? De erros. A gente tem que diminuir essa nossa margem de erros dentro dos negócios, do empreendedorismo. Planejar demais sem agir também impede resultados. Da mesma forma, agir sem estratégia desperdiça tempo e recursos. Olha só, os profissionais de alta performance entendem que produtividade não é fazer mais a qualquer custo, mas manter um ritmo consistente por longos e longos períodos. E é esse equilíbrio que permite tomar melhores decisões, preservar a criatividade e manter a disciplina mesmo diante das dificuldades. Em resumo, performance não é apenas intensidade, é consistência com inteligência. Quem encontra equilíbrio consegue produzir mais, com melhor qualidade e de forma muito mais sustentável, transformando o quê? O esforço contínuo em o quê? Resultado a longo prazo. Preste atenção, a mente cansada reduz a criatividade, porque grande parte da capacidade criativa nossa, né, depende de quê? De atenção, memória de trabalho e flexibilidade, o quê? Cognitiva. Funções que são prejudiciais pela fadiga mental, elas vão, com o tempo, de alguma forma lhe prejudicar. Quando o cérebro ele permanece sob estresse, o excesso de estímulos por muito tempo, por exemplo, né, quando a gente fica muito tempo ligado a alguma situação, ele passa a priorizar tarefas automáticas e decisões rápidas para economizar o que? Energia. Nosso corpo ele é inteligente, ele faz isso para economizar energia. Como consequência, torna-se mais difícil conectar ideias diferentes, encontrar soluções originais e enxergar novas possibilidades. Além disso, o cansaço diminui a concentração, aumenta a impulsividade e reduz a capacidade de analisar problemas sob diferentes perspectivas. Eh, Em vez de inovar, a mente ela acaba a repetir padrões já conhecidos. Por isso, profissionais de alta performance valorizam momentos de recuperação, como pausas, sono de qualidade, que é fundamental. É necessário demais. Dormir bem faz toda a diferença para quem empreende. Para qualquer negócio, mas a gente está falando aqui em empreendedorismo, então você tem que ter um sono de qualidade. Preste atenção, a sua cabeça, a sua mente precisa descansar. Quer ver uma coisa interessante que eu vou te dizer? Ah, mas eu tomei café, eu não vou dormir. Não, se você tomar um café depois das 5, 6 horas, 7 horas da noite, você dorme. O problema é que a sua mente não descansa. O café, ele vai ficar aqui, ó, vai fazer com que a sua mente ela permaneça ativa. Você pode até dormir,
dormir pesado, mas a sua mente vai estar trabalhando. Por isso que esse detalhe do café, por exemplo, é um exemplo que você precisa descansar a sua mente. Bom, evite tomar um cafezinho aí depois das 5, 6 horas da noite, porque pode prejudicar o seu descanso mental. Bom, mas um resumo, o que acontece? Criatividade, nesse caso, ela não depende apenas do talento, depende de um cérebro com energia suficiente para explorar novas ideias. Quanto melhor a recuperação mental, maior o potencial para inovar e resolver o que? Problemas. A saúde mental, ela impacta diretamente a produtividade, porque ela influencia funções essenciais do cérebro, como atenção, memória, concentração, tomada de decisões e controle emocional. Quando a saúde mental está preservada, a pessoa consegue manter o foco por muito mais tempo, resolver problemas com muito mais clareza, adaptar-se, né, no caso, às mudanças e tomar decisões de forma muito mais o que eficientes. Já níveis elevados de estresse, ansiedade ou esgotamento tendem a reduzir a capacidade de concentração, aumentar os erros e diminuir a qualidade de execução. Você fica limitado demais. Além disso, uma boa saúde mental fortalece a motivação, a disciplina e a resiliência. Isso permite enfrentar desafios sem perder o que? O ritmo. Manter a consistência, a constância e recuperar-se muito maior, muito mais rápido. Por isso que a produtividade não depende apenas de trabalhar mais horas, ela depende de manter, a mente em condições de sustentar um desempenho elevado aí ao longo do tempo do trabalho. Em resumo, uma mente saudável produz com muito mais foco, qualidade e consistência. Olha, cuidar da saúde mental não é apenas uma questão de bem-estar, é um fator estratégico para alcançar alta performance e resultados muito mais duradouros. E eu vou te dizer mais: o sono é um dos pilares da saúde e da alta performance. É durante o descanso que o organismo recupera a energia, regula hormônios, fortalece o sistema imunológico e consolida o que? Memórias. Dormir bem não é tempo perdido, é um investimento na capacidade de produzir mais e melhor. Para quem empreende, o sono tem impacto direto na qualidade das decisões. Um cérebro descansado analisa riscos com muito mais clareza, encontra soluções criativas e mantém a concentração por muito mais tempo. Mas, em contrapartida, a privação de sono aumenta a fadiga, reduz a atenção, favorece decisões impulsivas e eleva a probabilidade de errar. É verdade. Você fica disperso, você não consegue fazer o que tem que ser feito com a sua mente como precisa ser feito. Você fica disperso, você fica com a mente cansada. Além disso, pessoal, empreender exige, sem dúvida nenhuma, exige resiliência, disciplina, capacidade de lidar com pressões constantemente. O sono ajuda a regular as emoções, reduz os efeitos do estresse e melhora a capacidade de enfrentar desafios e comprometer o seu desempenho. Olha, um empreendedor não cresce apenas trabalhando mais horas. Ele cresce tomando melhores decisões todos os dias. E essas decisões, as nossas decisões, elas dependem de um cérebro saudável e bem descansado. O cuidar do sono é fortalecer, sem dúvida nenhuma, a saúde. É proteger a produtividade e aumentar as chances de construir um negócio sólido, aqui a longo prazo. Escute e ouça. O equilíbrio emocional também é fundamental para a saúde mental e para os negócios. Por quê? Porque influencia diretamente a forma como uma pessoa pensa, decide e reage às decisões. E aos desafios, é claro, né? Na saúde, manter o equilíbrio emocional ajuda a reduzir os efeitos do estresse. Aquele estresse crônico. Melhora a qualidade de sono, fortalece o sistema imunológico e contribui para uma melhor qualidade de vida. Emoções bem administradas também favorecem relacionamentos mais saudáveis e maior bem-estar.
Nos negócios, esse equilíbrio, ele é um diferencial competitivo. Empreendedores enfrentam incertezas, pressões e mudanças constantemente. Quem consegue controlar a emoção tende a tomar decisões mais racionais, negociar com mais eficiência, lidar com equipes que às vezes estão em conflito e que precisam da confiança para manter o foco, mesmo em momentos de crise. Já a impulsividade, né, e o desgaste emocional, eles podem levar a erros estratégicos, conflitos e perda de oportunidades. Além disso, o equilíbrio emocional fortalece, gente, a resiliência. Como eu tinha dito, né, a capacidade de aprender com os fracassos, adaptar-se às mudanças e continuar avançando sem perder a direção, sem sair do foco, na verdade. É essa a palavra, a direção, o foco. Equilíbrio emocional, pessoal, não significa a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com clareza e inteligência. Quem desenvolve essa competência protege a própria saúde, melhora a qualidade das decisões e aumenta as chances de construir um negócio sustentável e bem-sucedido a longo prazo. Ter uma rotina saudável significa criar hábitos que preservam a sua saúde física e mental, enquanto aumentam a sua capacidade de manter um bom desempenho aí ao longo do tempo. Não se trata de fazer tudo perfeitamente, sabe? Mas de manter constância. E alguns pilares que são essenciais. Vamos lá, olha só. Lembra que eu falei sobre a questão do dormir? Pois é, dormir bem. Porque, porque assim, ó, dormir bem. Vê só, presta atenção, vamos lá. Procure manter horários regulares e dormir o tempo suficiente para recuperar o corpo e o cérebro. Alimente-se com qualidade, priorize alimentos naturais, proteínas, frutas, verduras e boa hidratação, gorduras saudáveis. Você tem que praticar atividade física, pelo menos aí, como dizem, né, 30 minutos por dia, já vão fazer aí uma diferença muito grande, te dá mais disposição e humor. Vai elevar a sua saúde. E aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha para a musculação. Músculo é saúde. 3, 4 vezes na semana. Procure ganhar massa magra. De maneira bem clara, olha o quanto é importante você praticar musculação. O aeróbico é importante, mas você sem músculo, você fica com os seus órgãos e todo o seu corpo se mantém mais fraco. Os músculos, eles dão sustentação, sustentabilidade a órgãos, tendões, juntas, articulações. É um anti-inflamatório aí maravilhoso e potente. Suas pernas precisam de músculos. Os músculos das suas costas para a sustentação do seu corpo de uma forma, vamos dizer assim, mais direta. Costas e pernas são essenciais para que você tenha uma estrutura física mais robusta. Braços é estética, mas é importante você manter a harmonia. Mas a musculação, diretamente falando, como questão de saúde, está diretamente ligada aqui, ó, pernas, costas. Por exemplo, não que os outros músculos não sejam necessários, são, mas eles tendem a ter uma participação menor quando a gente fala sobre saúde. Dedique um tempo da sua vida, do seu dia, à musculação. É fundamental. É muito importante que você faça isso. Organize o dia. Defina prioridades, execute as tarefas mais importantes quando sua energia estiver mais alta. Faça pausas. Pequenos intervalos ajudam a recuperar a concentração e reduzem a fadiga mental. Controle o estresse. Reserve momentos para lazer, convívio social, meditação, enfim, leitura, ou outras atividades que promovam o seu equilíbrio emocional. Eu não estou dizendo que é fácil, mas olha, evite excessos. Excesso de trabalho,
Telas, álcool e alimentos ultraprocessados podem comprometer a sua saúde e a sua produtividade. Uma rotina saudável nunca vai ser uma má decisão. Uma rotina saudável também depende de disciplina. Pequenos hábitos repetidos diariamente geram resultados muito maiores do que mudanças assim, ó, rápidas, mantidas por pouco tempo. Em resumo, a saúde não é construída em um único dia, mas pelas escolhas feitas todos os dias. Uma rotina equilibrada fortalece o corpo, melhora a mente, aumenta a produtividade e cria condições para alcançar resultados consistentes na vida e nos negócios, nessa indústria maravilhosa, que é a indústria dos jogos digitais. Tenha muito cuidado com a pressão digital. É, ela representa um dos maiores desafios para a saúde na atualidade, porque mantém o cérebro em estado constante de alerta. Notificações, redes sociais, mensagens e a necessidade de estar sempre conectado aumentam a carga mental e reduzem aí os períodos de recuperação que a gente precisa. Esses excessos, na verdade, de estímulos podem gerar fadiga mental, dificuldade de concentração, ansiedade, estresse e piora a qualidade do sono. Você não dorme bem, não dorme bem. É ciência, isso é comprovado. Cientificamente, isso já é comprovado. Com o tempo, a mente perde eficiência para processar informações, tomar decisões e encontrar soluções criativas. No ambiente profissional, a pressão digital também reduz a produtividade. A troca constante de tarefas e interrupções diminui o foco, aumenta os erros e prolonga o tempo necessário para, por exemplo, concluir atividades que são importantes. Por isso, proteger a saúde mental exige estabelecer limites para o uso da tecnologia. Definir aí os horários, sem telas, silenciar notificações, seja quais forem, silencia elas durante tarefas importantes. Fazer pausas e reservar momentos para descanso são estratégicos e que ajudam o cérebro a recuperar o que é a energia. No fringir de tudo isso, a tecnologia deve ser uma ferramenta para aumentar a produtividade. Não é uma forte, não é uma fonte permanente de pressão. Quem aprende a controlar o ambiente digital preserva a saúde, melhora o foco e conquista resultados muito mais consistentes na vida e, claro, nos negócios, que é o nosso objetivo aqui, especificamente falando da indústria gamer e de empreendedorismo. Eu vou te dar um ponto de virada aqui. O verdadeiro crescimento precisa ser sustentável. Vamos fazer um fechamento aqui de resumo em uma frase que preste atenção. Na nova economia digital, cuidar da mente virou estratégia. E lembra que estratégia é um dos pilares principais do empreendedorismo, de se ter sucesso nos negócios? Pois é. Trabalhe a sua mente, o mundo digital, a tecnologia, as informações, de maneira estratégica. Seja cirurgicamente estratégico quando se tratar da sua saúde. Porque sem ela, você pode ter seu trilionário, você pode ter o dinheiro que for, você não aproveita ou aproveita muito mal. Você vai usufruir pessimamente do que você conquistou. Ao contrário disso, você vai aproveitar muito melhor e você vai poder produzir e construir muito mais riquezas, e não é só dinheiro, eu falo de riquezas de uma forma geral, com muito mais prazer e qualidade. Saúde é um dos pilares fundamentais do empreendedorismo. Indústria dos jogos digitais, 14 pilares do empreendedorismo, 7 áreas que nós vamos trabalhar para você poder fazer negócios e gerar riquezas, e não é riqueza só financeira. Eu estou aqui para te ajudar, mas a decisão é sua. Até o próximo vídeo.